A formiga vai à escola, de Otoniel Santiago Neves, em seu livro Contos e Crônicas de um Tempo. Às margens do rio Cachoeira, debaixo de uma frondosa árvore, no maior formigueiro da cidade de Itabuna, na Bahia, estava acontecendo a reunião anual das formigas inteligentes. Elas avaliaram positivamente todo o trabalho comunitário realizado, o nascimento de milhares de formiguinhas e a capacidade de guardar conhecimentos, desenvolvida pelas formigas em todos os cantos do mundo. Porém, ressaltaram que, apesar de serem muito inteligentes, existia um grupo de seres grandes que inventavam coisas esquisitas para ensinar a seus pares, que se proclamavam racionais e inteligentes, trabalhavam em casas chamadas de escolas e possuíam um tal de conhecimento interdisciplinar. Por um instante, a plateia de milhares de formigas que estavam agitadas emudeceu. Espanto geral. Não imaginavam que existiam outros seres com inteligência superior a elas. E imediatamente a rainha das formigas levanta-se de seu trono e fala para a assembleia que era necessário enviar uma formiga para conhecer e absorver os conhecimentos dos seres grandes e repassá-los às comunidades formigueiras. A reação das formigas foi entusiasmada. Agitaram os braços para o alto e sinalizaram concordando com a ideia, através da comunicação espacial de suas anteninhas. Terminaram a reunião definindo a formiga astronômica, que detinha um vasto conhecimento do universo formigueiro para a missão. Em seguida, houve uma badalada confraternização ao som da banda Formigas Dengosas, que terminou com o dia quase amanhecendo. 2 dias depois, a formiga astronômica partiu. Pegou carona na asa de sua amiga Vespa e não demorou em avistar o alvo escolhido, a escola estadual Vovó Sabidinha. Passando pelos portões, avistou um grupo de seres, separados por uma rede, batendo em uma coisa chamada bola. Em cima de uma estrutura de madeira estava o professor Lísio, de Educação Física, que gritava o tempo inteiro e ordenava àquelas criaturas a baterem mais forte na bola. Se alguém desobedecia, ele berrava. Se alguém batia com pouca força na bola, ele gritava para bater mais forte. A formiga astronômica não entendeu por que a bola era tão castigada, pois batiam tanto nela que era possível vê-la chorando, e o tal do professor era implacável, só estimulava a maltratá-la ainda mais. Depois de muito observar, a formiga teve a impressão de que os seres humanos, como eles diziam, não eram muito sensíveis com as coisas pequenas, pois não tinham a capacidade de enxergar os sentimentos de uma pobre bola. Saindo daquele lugar, a formiga dirigiu-se para as dependências da escola. Na passagem começou a chover de modo estranho. Não era água que caía, mas bolinhas de papel. Tentou se livrar delas, mas era cercada pelas bolinhas arremessadas pelos humanos. Chegando à porta principal, retornou o olhar para o caminho que percorreu tortuosamente e viu a sujeira espalhada pelo chão. Ficou triste e refletiu que os humanos não tinham muita preocupação com o meio ambiente, pois poluíam até o lugar onde estudavam. Isso era curioso. Caminhando um pouco mais, avistou muita comida. Era a cantina da escola. Saboreou restos de comida jogados ao chão e, mais uma vez, mesmo sendo beneficiada pelo ato, escandalizou-se. Ela pensou no que mais poderia ser atirado ao chão e ficou com medo. Em seguida, dirigiu-se para uma sala grande, chamada de auditório, cheia de humanos, sentados em cadeiras confortáveis e respirando um ar frio. E lá na frente, o gestor Lon discursava. Ele dizia que era missão de cada escola e de cada um de seus trabalhadores promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para ser cidadão e qualificando-o para exercer um papel na sociedade. A plateia instantaneamente ovacionou-o com assovios e palmas calorosas. A formiga, porém, escutou as lições daquele interlocutor, que parecia ser sincero em suas palavras, e pensou como torná-las em realidade no seu formigueiro. Deixando aqueles humanos ali, absorvidos, rumou para uma sala repleta de livros, chamada biblioteca, e ficou muito feliz com o que viu, porque encontrou muitas informações e interesse dos presentes por aqueles conhecimentos depositados nos milhares de livros perfeitamente organizados em lindas prateleiras, e ainda dotadas de várias caixinhas, chamadas de computadores, com acesso a um bicho de nome estranho chamado de internet.
De tudo que ela gostou, achou surpreendente a visão de um humano lendo compenetrado um livro chamado Cacau, de Jorge Amado. Parecia que ele estava fazendo uma viagem por caminhos já trilhados, pois sua expressão era contagiante. A partir dessa boa experiência, verificou que os humanos, assim como as formigas, tinham uma grande capacidade de transcender através da leitura e que podiam mergulhar no conhecimento edificante dos livros. Saiu feliz daquela sala e encontrou pelos corredores uma humana chamada Ônia, que andava freneticamente, de um lado para o outro, que fazia muitas coisas ao mesmo tempo, numa correria danada. Ela dizia para um humano menino que não podia entrar de boné na escola. Por quê? Que não podia isso e aquilo, que era terminantemente proibido fazer determinadas coisas, que tudo estava registrado no estatuto, etc. A formiga nunca tinha encontrado alguém com tanta disposição e com tantos regulamentos na cabeça. Achou impressionante a capacidade daquela humana em fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Parecia que ela tinha aprendido a trabalhar com as formigas. Caminhando um pouco mais, entrou em uma sala de aula, onde a professora Nise ensinava uma disciplina chamada Língua Portuguesa. Ela falava compulsivamente sobre um texto que retratava a história do Rio Cachoeira desde o século passado até os dias atuais, e, ao final, solicitou uma análise comparativa das informações. Ressalta-se que a exposição do conteúdo pela professora era recheado de gestos engraçados, causando o riso fácil da plateia, que, mesmo descontraída, entendia a mensagem e produzia interpretações interessantes. A formiga ficou chocada com aquelas informações trabalhadas. Não imaginava que o rio que banha o seu formigueiro tivesse uma história tão bonita, mas estavam matando-o vagarosamente. Ela via garrafas plásticas, pneus e outros objetos boiando no rio, porém não sabia que jogavam esgoto doméstico, dejetos químicos de fábricas e outros produtos nocivos à sobrevivência do mesmo. Saiu desnorteada daquela sala e tratou de se refazer em outra, que trabalhava conceitos de geografia sob a regência do professor Lama. A princípio, a formiga achou super curioso um professor com um nome tão esquisito que lembrava sujeira ser pura limpeza. Tinha cabelos pretíssimos e brilhantes que lembravam um maribondo, estatura baixa que lembrava um pinguim, e carregava uma mala preta que parecia cheia de muitas riquezas, pois ele não desgrudava dela. E, por fim, o professor era bastante asseado, vestia-se impecavelmente, usava um produto de nome Brilhantina e um perfume que atraía a atenção das humanas. Em relação à sua aula, achou interessante e até aprendeu os limites da cidade a qual estava seu formigueiro. Com essas informações, trataria de coordenar as visitas aos formigueiros das cidades que agora eram conhecidas. Ao fim da aula, a formiga sai à procura de novos conhecimentos e adentra a sala da professora Ninha, de História. Curiosamente, ela estava falando sobre Itabuna, sob outro enfoque. Ela dizia com muita propriedade que a cidade já foi, que palavra triste, um grande centro da cultura do cacau, tornando-se destaque de uma região rica, e que atualmente buscava alternativas para recuperar-se do ocaso em que se encontrava, agravada pela falta de dinheiro e de emprego e pela terrível vassoura de bruxa. A formiga ficou muito intrigada em saber da falta de trabalho, já que no seu formigueiro estavam todos sempre ocupados e recebendo a merecida recompensa em dia. Ela até pensou em contratar alguns humanos, mas era uma temeridade e desistiu logo da ideia. Em relação à vassoura de bruxa, não se preocupou, já que o problema maior seria se a própria bruxa viesse atazanar a todos. Quanto à vassoura, daria um jeito. Ela não entendia o medo que os humanos tinham de uma simples vassoura. Saindo daquela discussão de fininho, chegou à sala de coordenação e encontrou a mediadora Ilvia promovendo uma reunião de trabalho com os professores Andro, de Química, Orge, de Física, Ita, de Matemática e Lili, de Biologia. O grupo discutia como trabalhar conjuntamente o tema sobre a degradação do Rio Cachoeira e a região a qual ele perpassa. Cada um dos participantes falava uma linguagem diferente e direcionada para sua área, gerando uma enorme controvérsia e confusão. Depois de gastarem muita saliva, chegaram à conclusão de que era possível a tarefa. Realizariam uma feira de ciências, no qual os humanos apresentariam seus trabalhos de várias maneiras, que contemplaria a todos, e assim todos ficariam satisfeitos. A formiga achou a reunião muito demorada e barulhenta, como os professores conversavam, para se chegar a um termo que parecia tão evidente. No seu formigueiro, era comum a realização de atividades extras com as formiguinhas mirins. Elas realizavam tarefas diversificadas, abrangendo todas as áreas de conhecimento, que eram complementares ao estudo do dia a dia, e desse modo tornava o aprendizado bastante estimulante e interessante.
Ela se perguntava por que os humanos demoravam em perceber o que ela e sua comunidade faziam tão bem. Talvez eles precisassem aprender com as formigas, raciocinava. Após essa parada na coordenação, observou um grupo de humanos reunidos embaixo de uma grande árvore no espaço verde da escola e foi imediatamente para lá. Aproximou-se do grupo que estava sentado na relva, contemplando a mãe natureza e ouvindo as explicações da professora Dea, de sociologia, que ensinava como as pessoas deveriam se relacionar com o meio ambiente e sentir-se parte dele. Depois de sua explanação, a professora Ieta, de filosofia, que estava presente, aprofundou o assunto, enfocando a questão de ser ou não ser sujeito da história, que deixou os humanos extasiados e em um clima de bastante transcendência. Para a formiga, foi uma experiência bem próxima da sua comunidade, que se reunia em grupos espalhados por entre as árvores de jacarandá e jequitibá, ao longo do rio Cachoeira, para aprender coisas novas ao som e beleza da natureza. Depois da aula, ao ar livre, a formiga retornou para as dependências internas da escola e presenciou um grupo de humanos reunidos sob a orientação da professora de artes, Melci, manuseando um monte de papel, latas de alumínio e garrafas plásticas e transformando-os em brinquedos educativos. A professora dizia que era importante reciclar, pois desta forma estariam ajudando a natureza. Os comandados entendiam a mensagem e trabalhavam brincando e felizes. Através desse aprendizado, a formiga pensou em implantá-lo em seu formigueiro e posteriormente nos demais da região, para que elas também dessem a sua contribuição para a generosa mamãe natureza. Depois de presenciar a aula de reciclagem, a formiga astronômica deparou-se com uma grande quantidade de humanos correndo em direção a uma sala e foi conferir o motivo do entusiasmo. Chegando lá, encontrou um ambiente diferente das salas que já tinha visitado. Logo na entrada, havia um letreiro luminoso, identificando a sala como sendo de informática e multimeios. Adentrando, contou 50 alunos sentados em cadeiras super confortáveis, aparelhadas com uma máquina chamada laptop para cada um, respirando um ar frio que vinha das potentes caixinhas de ar-condicionado espalhadas pela sala. Uma TV de plasma, o que será isso? De 100 polegadas afixada na parede, e muitos outros equipamentos interessantes, como, por exemplo, data show, retroprojetor, projetor de slides, etc. Era realmente uma sala futurista comandada por 3 pessoas: o professor de informática, Orni, o professor de tecnologia, Niel, e a professora de inglês, Cília. Era impressionante a sincronia entre os profissionais, os alunos e os equipamentos disponíveis. Fora isso, aquela gente ali reunida parecia ser de outro planeta, pois conversavam e agiam como máquinas, num ritmo alucinante, tal o pipocar de imagens nas telas daquelas caixinhas malucas. Depois de um dia exaustivo, com tantas visitas e tanto conhecimento acumulado, a formiga astronômica estava com a cabeça grande. Cresceu um pouquinho. E quente, porém estava feliz por ter cumprido a missão. Era hora de voltar para o formigueiro e contar para todos a sua experiência com seres grandes. E lá se foi, nas asas de sua amiga Vespa, pensando em como fazer suas amiguinhas voarem nas asas do conhecimento. Era preciso encontrar um caminho, porém. Aprendeu que o melhor a fazer era sonhar e trabalhar para tornar os doces sonhos em realidade. Você acabou de ouvir A Formiga Vai à Escola, de Otoniel Santiago Neves, narrado por Nós Sou.